Olá, boa noite. Veja os destaques do Brasil TV. Um forte tremor atinge cidades da Baixada Santista e do Vale da Ribeira, em São Paulo. Já no Rio Grande do Sul, um temporal causa morte e destruição. O Distrito Federal lança um serviço por telefone para orientar sobre a febre maculosa. E ainda um protótipo de ônibus autônomo chama a atenção no Rio Grande do Sul. Você andaria num veículo sem motorista? Você vai ver também a variedade de opções no mercado, no comércio, para roupas de festas juninas. E cresce o número de idosos no Brasil. É o que mostra uma nova pesquisa do IBGE. E idosas que vivem num abrigo em Goiás tiveram um dia especial. Elas se embelezaram e posaram para fotos. Está se sentindo com quantos anos? Com 25. Sexta-feira, 16 de junho, o Brasil TV está começando. Pelo menos 16 cidades do Rio Grande do Sul sofrem as consequências do temporal causado por um ciclone extratropical na região sul do país. Em Sapiranga, na região metropolitana de Porto Alegre, a água invadiu as ruas e uma unidade de pronto atendimento. Os bombeiros tiveram que entrar de barco na enfermaria para resgatar 2 pacientes. O temporal, com rajadas de vento de até 100 km por hora, também obrigou moradores a sair de casa em cidades do litoral norte. Em Santo Antônio da Patrulha, 46 idosos de uma casa de repouso foram levados durante a madrugada para um abrigo da prefeitura depois que a água invadiu o local. Em Maquiné, na mesma região, o rio que passa pela cidade transbordou e invadiu casas e comércios. A água nessa altura aqui nunca chegou. A marca na parede deu 1 metro dentro do meu galpão aqui, ó. Nunca aconteceu isso. 50 famílias precisaram sair de casa. Uma mulher e 4 filhos, entre eles um recém-nascido, foram retirados de bote. Foi muito rápido, era umas 9 da noite, mais ou menos, já tinha estourado o rio, já tinha água na frente de casa e atrás. E não levou 1 hora e entrou para dentro de casa. Perdi tudo. Tudo, não tem mais nada. Os moradores estão abrigados no ginásio da prefeitura. Eu achei que não ia chegar naquela proporção, a quantidade de água, né? Prejuízo total. A gente está ainda perplexo e assustados com a velocidade que a água subiu, né, e adentrou as casas. Em Capão da Canoa, também no litoral norte, a água invadiu parte do Hospital Santa Luzia, que restringiu os atendimentos desde ontem à noite. Em Porto Alegre, o temporal derrubou árvores em cima de carros que estavam estacionados e alagou ruas. Por causa do vento forte, 11 voos foram cancelados pela manhã no aeroporto Salgado Filho, na capital. A chuva também causou problemas em estradas. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta para as regiões da Serra, Litoral Norte e Metropolitana de Porto Alegre. A cobertura completa você vê logo mais no Jornal Nacional. Um forte tremor foi sentido hoje cedo na Baixada Santista e no Vale do Ribeira, em São Paulo. O Centro de Sismologia da USP informou que o tremor ocorreu às 8 horas e 22 minutos e teve magnitude de 4,0 na escala Richter. O epicentro foi nas cidades de Miracatu, Iguapé e Itariri. Moradores se assustaram, mas ninguém ficou ferido, nem houve danos estruturais. Os casos de contaminação e de mortes por febre maculosa preocupam no interior do país. E a Secretaria de Saúde do Distrito Federal criou 2 canais de atendimento para orientações sobre a doença. O Gabriel Tibaldo conta pra gente. Os canais foram abertos justamente para receber informações e orientar as pessoas. O atendimento é exclusivo para viajantes que estiveram nos locais de transmissão nos últimos dias e apresentaram sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar generalizado, náuseas e vômitos. A Secretaria de Saúde informou que vai realizar um monitoramento que vai além do evento feito em Campinas, São Paulo, onde algumas pessoas contraíram a doença e morreram. É importante lembrar que não há casos confirmados e nem suspeitos no DF. A doença é transmitida por 2 tipos de carrapato e não passa de pessoa para pessoa. Os hospedeiros são mamíferos como cães, bois,
cavalos e roedores, como as capivaras. Os profissionais dos hospitais e unidades básicas de saúde foram orientados a respeito do acolhimento de pessoas com suspeita da doença. E será realizado o teste e, dependendo dos sintomas, o tratamento será iniciado imediatamente. Os telefones para atendimento são 61 992 21 9439 e o 61 991 45 6114. Segundo a Secretaria de Saúde, o sinal mais importante da doença são as manchas vermelhas espalhadas pelo corpo, que costumam aparecer entre o 3º e 5º dia após o início dos sintomas. E não há casos de morte por febre maculosa registrados no DF há 20 anos. Pacientes sofrem com a falta de ambulâncias em Ceilândia, no Distrito Federal. O Hospital Cidade do Sol fica coladinho na UPA de Ceilândia. Foi construído na pandemia para ser um hospital de campanha para pacientes com Covid. No ano passado, virou um espaço para acomodar pacientes ainda em tratamento que saem das UPAs e do hospital de Ceilândia. Os enfermeiros fazem de tudo, o hospital é ótimo, assim, o atendimento é bom, não falta nada. Está sendo bem atendida pelos médicos. O problema é que depois de vir para cá, tem paciente que não consegue mais ter alta. Para fazer exames, pequenas cirurgias e até para ser avaliado por um médico especialista, quem está internado aqui tem que ser levado para outros hospitais. E conseguir ambulância para fazer o transporte tá uma luta. Para voltar para casa, a mãe do Wellington precisa trocar a sonda de alimentação. Um procedimento que não é feito aqui. Ela precisa ir para o hospital de Ceilândia. A distância daqui de ambulância é 5 minutos. 5 minutos, a distância é muito pouca. Eles falam que não tem ambulância, toda vez marca, né? O médico autoriza, ok, está marcado. Só que quando é o dia da cirurgia, que a gente aguarda, está tudo ok com os exames dela, realmente falam que não tem ambulância. E aí a gente fica aguardando de novo. Por falta de transporte, o marido da Esther ficou sem a tomografia para monitorar o estado de saúde dele. Aí eu sofri medo de ficar esperando, né? Aguardando, em vez de resolver o problema rápido para sair, né? Da internação e até saber o que tem, fica assim. A dona Leonídia tem 91 anos e precisa colocar uma sonda definitiva de alimentação para poder voltar para casa. Foi marcado a primeira vez para fazer a avaliação, a ambulância não veio, prometeu e não veio. Depois de mais 15 dias, conseguiu de novo chamar a ambulância, ela conseguiu vir. Marcou novamente a cirurgia para dia 7 de junho. Nós ficamos aqui atentos. A ambulância só prometendo que estava chegando e nunca chegou. Está marcado agora para 7 de julho. A Secretaria de Saúde informou que tem 85 ambulâncias para o transporte de pacientes entre as unidades de saúde ou de casa até os hospitais. E também conta com 38 ambulâncias do SAMU. No Maranhão, autoridades de saúde estão em alerta com o aumento do número de casos de chikungunya. A proliferação do mosquito Aedes aegypti continua sendo uma preocupação aqui na capital maranhense, segundo a coordenação de arboviroses. Entre as 4 doenças que o mosquito transmite, a chikungunya é a que mais tem preocupado os agentes de saúde. É que o número de casos nos primeiros 6 meses deste ano já é maior do que o dobro registrado em todo o ano passado. Este ano foram 811 diagnósticos de chikungunya, enquanto em todo 2022 foram apenas 398. O número de casos de dengue registrado, apesar de ser maior do que o de chikungunya, é considerado dentro da média anual pela coordenação de arboviroses. Foram 647 casos diagnosticados neste ano, enquanto ao todo no ano passado foram 1.174. Dengue e chikungunya são doenças que também afetam outros municípios aqui do estado do Maranhão. São 97 municípios com incidência de chikungunya, com 1.436 diagnósticos, e dos 217 municípios maranhenses, 157 já registraram dengue neste ano, com 2.911 casos notificados. Geice Gomes para o Brasil TV.
Os furtos de cabos nas escolas têm prejudicado o ensino em São Paulo. Há casos em que os alunos ficam vários dias sem estudar até a conclusão dos reparos. A Camila se esforçou bastante para estudar de casa, uma semana inteira depois que a escola dela ficou sem luz por furto de fios e cabos. Toda a expectativa com a escola nova e o primeiro ano do ensino médio se apagou com a notícia que chegou por mensagem de celular. Quando eu abri, era o pessoal perguntando se ia ter aula, se não ia ter, porque o pessoal da manhã teve aula, mas foi até um curto tempo. E falou que talvez a gente não ia ter porque roubaram os cabos. E eu falei, gente, quem que rouba cabo de escola? Eu fui surpreendida com a Camila dizendo, mãe, acho que não vai ter aula, tô esperando uma resposta. Eu falei, como assim uma resposta da escola? E aí veio a resposta, olha, não voltou a energia elétrica e se tiver aula é até às 16 horas. Só que ficou uma semana, de segunda a sexta-feira. A Camila estuda aqui, na Escola Estadual Presidente Kennedy, que fica em uma esquina. Essa é uma região que, teoricamente, deveria até ter mais segurança, porque nessa outra rua aqui ao lado, logo ali embaixo, a poucos metros, fica uma delegacia. A pessoa que furta um cabo, seja de uma escola ou seja de uma região, próximo de uma delegacia, demonstra total ineficiência do Estado. Total ineficiência do Estado. Porque nós estamos pagando por um serviço, porque é nos descontado, que não funciona. A Adriana, mãe da Camila, não está insatisfeita sozinha. São centenas de famílias que sentem o impacto da insegurança na educação escolar dos filhos. Dados obtidos via Lei de Acesso à Informação mostram que em 2019 foram 330 registros de furtos de fios e cabos em escolas. Em 2020, 286. Em 2021, 518. Aí teve uma leve queda no ano passado, 466 registros, o que dá, em média, mais de um furto por dia nas escolas de São Paulo. Essa é uma situação que preocupa muito o setor da educação, porque não só denota problemas de segurança ao redor da escola, na comunidade em que as escolas estão inseridas, como também problemas para garantir infraestrutura adequada para o processo de ensino-aprendizagem dentro da escola. A Secretaria Estadual da Educação estuda saídas para minimizar os danos nas escolas. A questão de segurança pública, né, é tratada pela Secretaria de Segurança Pública. Obviamente, a gente tem uma interlocução com a Secretaria de Segurança Pública para reforçar todo tipo de cuidado nas escolas. A gente está estudando uma solução através de geradores, mas em determinados casos, os furtos dos cabos, eles adentram a escola. Então, a simples instalação de um gerador, por exemplo, não soluciona. A gente está acompanhando esses casos justamente para que os alunos não fiquem sem aula, não fiquem fora das escolas. Você andaria num ônibus sem motorista, movido por inteligência artificial? Veja só o protótipo lançado no Rio Grande do Sul. De longe, é só mais um veículo em movimento. É de perto que se percebe a diferença. Esse é o primeiro protótipo de um micro-ônibus autônomo que funciona sem motorista. Resultado de 2 anos de estudos entre 4 startups brasileiras e uma americana. A gente desenvolveu uma tecnologia que é capaz de revolucionar a forma como as pessoas lidam com o transporte de passageiros. Tanto o veículo, a tecnologia em si, ainda tem um pouco a evoluir, mas o mercado também ele tem que evoluir um pouco, ele tem que se adaptar a essa nova realidade, porque no momento em que você tem uma dinâmica no qual é uma inteligência artificial que está realizando essa condução, você tem aprendizado dos dois lados, né? O veículo foi produzido numa linha de fabricação tradicional, depois adaptado com um sistema de automação. Módulos elétricos comandam a direção, freios, acelerador e câmbio. Além disso, 7 sensores foram instalados aqui e na traseira do veículo. Eles são capazes de mapear o ambiente ao redor, como, por exemplo, a presença de um outro veículo ou de pessoas, e sinalizam essas informações para a inteligência artificial que está lá dentro do micro-ônibus. Todo o sistema é feito por cabeamento, não depende de internet. A legislação brasileira ainda não permite a operação de veículos autônomos em vias públicas. Por isso, o protótipo conta com um motorista para qualquer emergência. Esse botão, então, ele permite que o supervisor de segurança assuma os comandos do veículo, e esse botão ele gera a parada de emergência do veículo, desligando totalmente o sistema autônomo e travando o freio do veículo.
A partir de agora, novos testes vão ser feitos. Ainda não há uma data para o micro-ônibus entrar em produção comercial, mas há expectativa. Qualquer data entre 2023 e 2030 vai acabar acontecendo, mas realmente é um tipo de tecnologia que ela está bastante no início, né? Então, com certeza, quando a gente pega em ambientes controlados, a gente fala de um espaço de tempo um pouco mais próximo, para ele sair para ambientes urbanos e abertos, sendo que a legislação mesmo no Brasil tem que evoluir, a gente fala do espaço maior de tempo. O inverno começa no próximo dia 21, mas o frio já chegou a várias cidades do país. Em Mato Grosso do Sul, voluntários fazem doações de agasalhos e também de alimentos. Lá fora chove e faz frio, mas dentro da casa da Fátima, a família se prepara para aquecer quem não tem condições de se proteger das baixas temperaturas. Toda semana ela serve uma sopa comunitária para cerca de 100 pessoas que moram no bairro Ramstebet e desta vez também vai entregar cobertores e agasalhos. É muito importante você ser solidário e esse trabalho já faz parte da minha pessoa e a minha família toda envolvida junto comigo e assim a gente faz a nossa parte. Do outro lado da cidade, no porta-malas do carro, vários cobertores. Arino deixa tudo no jeito para doar para quem precisa. Já tem 8 anos que ele faz essa ação. É melhorar a vida das pessoas que passam extrema dificuldade, né? Principalmente nessa época do frio, que as casas não são calafetadas, são casas feitas com resto de construção. Então o vento passa, a água passa e a gente tenta levar o mínimo possível para dar condições de dignidade para eles. Arino criou um grupo chamado Pingo de Luz, que presta assistência em comunidades carentes da capital. Vai ficar mais quentinha, que é muito frio demais, meu Deus do céu. E aí agora com os cobertores vai ficar melhor, né? Vai ficar melhor para mim e minhas crianças. Foram entregues 26 cobertores e algumas cestas básicas. Ajuda que sempre vem em boa hora. Precisando de coberta, roupa de frio, né? Que as crianças também precisam. São 8 netinhos que eu tenho e eles tudo vão na escola e eles estão passando uma situação meio difícil. Você vai ver a seguir. Idosas que vivem num abrigo em Goiás passaram por uma sessão de embelezamento e posaram para fotografias. Foi um dia pra lá de especial. Não saia daí que a gente já te conta. As festas juninas estão bombando por todo o país. E para caprichar no figurino, existem opções para todos os gostos e todas as idades, até para os recém-nascidos. O xadrez definitivamente tomou conta das vitrines. Agora é tempo das festas juninas e quem vai para os inúmeros arraiais nas escolas, igrejas, shoppings, quer ir vestido a caráter e com as tendências da moda. É o que a gente tem que ter, assim, a arara colorida, tem o vermelho sangue agora que tá bombando, todo mundo quer. Na loja de roupas infantis, em que a Lana é sócia, os looks normais do dia a dia foram substituídos pelos charmosos e muito bem feitos vestidos temáticos. O ano passado nós fizemos uma coleção menor, de 1.200 peças, tivemos, assim, uma experiência incrível. Então a gente resolveu apostar novamente esse ano, com mais qualidade e com mais peças, é claro. Tem de todos os preços. Essa é R$ 269,90. Esse aqui tá R$ 329,90. A Pamela tá tentando encontrar um vestido para a filha, que vai se apresentar na quadrilha da escola. Mãe não importa nem com o valor, né? Quer que esse dia seja especial. Mãe quer que sua filha seja a mais bonita da festa, ainda mais a minha que é a noiva, pensa. Para que as festas juninas sejam cada vez mais bonitas, coloridas e apetitosas, muita gente trabalha nos bastidores. São vendedores, pessoal que faz as comidas típicas, costureiras. Esse movimento junino, como é chamado, movimenta na economia do país cifras milionárias. Nessa fábrica em Aparecida de Goiânia, os trabalhos começaram em janeiro. São 20 costureiras. 3 trabalham presenciais aqui. O junino vai muito além. Para mim, ele é paixão.
Muitas vezes eu penso que a gente não vai dar conta, que não vai dar tempo, a gente vara à noite, é muita gente envolvida, mas é paixão. Quem também comemora o período são as lojas que alugam as roupas. A Carla veio em busca de roupas para o Edgar Filho. Feito o orçamento com eles e vai ficar na média de 150 o conjunto completo, com o chapéu, com a botina, com a roupa todinha, o traje caipira para ir para a festa mesmo, né? Só para agora, porque depois não usa. Aí depois não vai servir, o ano que vem não vai ter mais jeito. Então é locar. Quase impossível alguém entrar aqui e não encontrar o que procura. Tem vestidinho para 3 meses de vida até modelos extra GG. O faturamento do mês de junho realmente representa 50% do faturamento anual nosso. O IBGE divulgou hoje uma nova pesquisa que mostra um aumento no número de idosos no Brasil. Para eles, fazer exercício é fundamental para manter a saúde e viver mais. Uma academia, uma natação, um voleibol, uma corridinha, mas sempre você tem que cuidar daquilo que é o melhor para você. Eu estou com 81, caminhada, paz e amor. Coisa maravilhosa, precisa mais? O Rio de Janeiro é o estado com maior percentual de pessoas com 65 anos ou mais, seguido do Rio Grande do Sul e São Paulo. De acordo com o IBGE, no ano passado, aqui no estado do Rio, 60% dessa população eram mulheres. Eu nasci em 1943. Ele provou, viu minha carta de identidade. Eu tenho um pavor de ficar paralisada. As pernas não aguentaram. A expectativa de vida aumentou no Brasil e a pirâmide etária se inverteu, de acordo com a PNAD Domicílios e Moradores. A participação de idosos na população do país subiu para 15% em 2022. Já o percentual de pessoas com menos de 30 anos de idade caiu para 43% no mesmo período. A demografia, em poucos anos, vai começar a contar contra o crescimento econômico. As implicações de um crescimento limitado ou de uma tendência à estagnação são enormes para o nosso país. Mais gastos de previdência, mais gastos do sistema de saúde. E, ao fim e ao cabo, esses gastos vão ter que vir de algum lugar. A única alternativa é nós impulsionarmos a produtividade. E a gente impulsiona a produtividade por meio de reformas, por meio de maior investimento em educação, infraestrutura, maior abertura da economia. E a gente encerra o Brasil TV justamente com uma reportagem sobre idosos. O Wesley Almeida mostra uma iniciativa muito bacana que alegrou um grupo de senhoras num abrigo em Goiás. As unhas das mãos e pés pintadas com a cor rosa são da Jardelina, que está no auge dos 95 anos. O porquê da vaidade é simples. Eu gosto. Gosta de ficar bonita. Gosto. E para isso não tem idade. Nesse lar de idosos, muitas tiveram um dia de modelo fotográfica. Antes das fotos, as idosas passam por uma superprodução. Uma equipe trouxe vários esmaltes, maquiagem, acessórios e várias voluntárias ficam ali, arrumando as idosas, deixando elas ainda mais bonitas para o resultado ficar sensacional. Foi a hora de colocar o biquinho para jogo, caprichar no batom e cabelo. E ficar surpresa ao se ver na câmera do celular. Batom. Tá linda, né? Tá linda. Fazia tempo que a senhora não ficava assim? Fazia muito tempo. A Maria também comprovou que passar pelos cuidados das voluntárias é tipo máquina do tempo. Rejuvenesci. Tá se sentindo com quantos anos? Com 25. 25? De 72 para 25. Jovem. Com autoestima em dia, uma por uma foi relembrando o quão bom é se sentir bonita. E não teve timidez, viu? O ensaio foi organizado pela Delegacia de Idosos de Anápolis e faz parte da campanha do Junho Violeta, que combate a violência contra a pessoa idosa. Em cada sinal, vamos vendo o quão importante é isso para elas. A Marisa guardava o registro da última foto produzida que tirou. Estava passando da hora de renovar isso.
e ela caprichou. E a pose da dona Carola no jardim? Tá metida, hein? Isso faz uma diferença danada. Se envelhecer não quer dizer que a idosa perdeu a sua vaidade. E as nossas idosas aqui, elas gostam muito de se maquiarem. E esse momento para elas é importante. A autoestima vai lá em cima. E elas deixaram claro que a beleza pode sim ser vista, mesmo com as marcas do tempo. Que os corpos que perderam a rigidez da juventude se tornaram ainda mais únicos. E que o sorriso do idoso pode estar em se olhar e gostar do que vê. É o empoderamento em todas as idades. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 20h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Aproveitem bem o fim de semana. Até semana que vem.